Simbora fazer comigo a receita da minha famosa empada, o empadão? Então vem comigo. Olha só, aqui eu tô colocando 450 gramas de farinha de trigo, tá? Então eu coloco aí para poder pesar direitinho, né? Porque eu sou uma pessoa que eu só consigo fazer as coisas através de receita. Não adianta fazer no olho que comigo não dá certo, tá? Nada vai para frente. Então eu faço tudo direitinho, pesado, até mesmo porque como eu vendo, eu tenho que ter aqui o cálculo de tudo, né, gente? Então, ó, eu gosto de peneirar a minha farinha. Não tem necessidade, tá, gente? Mas eu gosto, porque costuma ficar aqueles gruminhos, né? Algumas coisinhas aí na farinha. Às vezes ela pode estar úmida e aí junta, né? Quantidade de farinha, gruda e dá aquelas bolinhas. Então, assim, eu gosto de peneirar, até mesmo porque me ajuda na hora de fazer o processo que eu tenho que fazer, né, de amassar, tá? Então aí logo depois eu venho com uma pitada de sal. Essa pitada, na minha receita, ela leva para uma receita inteira, tá? Ela leva 8 gramas de sal. Então eu também peso aí, ó, a quantidade certa. Essa balança aí, ela não é de precisão, mas dá certo, tá, gente? Pelo menos tem dado até hoje. A massa não fica salgada, fica com gostinho bom. Então você mistura a farinha de trigo e o sal, que são os ingredientes secos, né? Mistura aí para esse sal encorpar aí nessa farinha, tá bom? Aí no caso, logo depois, eu venho com os ovos. Eu uso 2 gemas, tá? Então eu vou pegar essas 2 gemas e vou jogar aí no meio dessa mistura aí, né? Da farinha com o sal. Logo depois, aí a gema você não precisa pesar, né? Porque esse daí da receita é usar mesmo as 2 gemas, tá? Eu faço a minha massa com margarina. Eu não uso banha, tá ok? Eu uso margarina e é muito importante você usar uma margarina com uma quantidade boa de gordura, de lipídios, né? Então eu gosto muito da Qualy. Sempre usei a Qualy, sempre deu certo. Então eu vou usar aí 250 gramas de margarina. Eu acho que é isso mesmo, 250, mas se eu tiver errada, vai estar a descrição aí no vídeo, ok? Então, ó, coloquei a margarina, agora vai começar o processo mais importante, tá? Você vai misturar todo esse ingrediente com a ponta dos dedos. Tá vendo como é que eu faço? É bem leve, é chato, tá, gente? Cansa, dói os dedos, a mão, mas é o processo mais importante aí para se fazer uma massa de empadão, uma massa de empadinha. É somente dessa forma, você não vai pegar com a mão inteira e amassar ou misturar, joga para um lado, joga para o outro, não. Então você vai fazendo todo esse processo com a ponta dos dedos. Tá vendo que ele vira uma farofa? Você vai ter que chegar nesse ponto que tá aí, tá vendo? Aí depois que chegar nesse ponto, você vai amassar, tá vendo? Você vai unir essa massa. Olha como é que ela fica, macia e bonita. Ela vai desgrudando dos dedos aos poucos, tá? Eu costumo passar uma colherzinha para ajudar a retirar, mas aí você vai amassando até ficar nesse ponto. Olha isso, olha que massa bonita, macia e já não gruda mais nas mãos, tá vendo? Esse é o pulo do gato da massa de empadão e de empadinha. Você não pode sovar, você não pode ficar lá amassagando, não. Amassou, uniu, pronto, é isso que você vai fazer. Agora eu vou pegar a minha forminha e aí eu vou pesando, porque essa massa, ela dá em torno de 700 gramas a massa toda, tá? E aí você vê a quantidade que você quer, porque depende muito do tamanho da sua forminha também. Essa minha forminha aí, eu não lembro direito, mas eu acho que é de 2 centímetros no fundo, enfim. Então eu peso aí uma certa quantidade, né, para ficar igual, divido, e aí para ver a quantidade que eu vou conseguir fazer de cada massa, né? Quantidade de empadas que eu vou necessitar no dia, tá? E aí você vai colocando aí na sua forminha.
Então, depende muito do tamanho da sua forma, da largura, da altura, né? Mas essa massa aí, o total dela, dá em torno de 700 gramas, ok? Então, não se esqueça. O pulo do gato é você sempre fazer com a ponta dos dedos a massa de empada, de empadão, porque não pode sovar, a gente não quer ativar o glúten da massa, né? Quanto mais você sovar, amassar, vai ativar o glúten e isso não tem necessidade, a gente não quer. Então aí eu vou forrando as minhas empadinhas, tá vendo? Tô só mostrando para vocês, só para vocês terem uma noção. Tem gente que até coloca de uma forma diferente aí, né? Eu só consigo fazer desse jeito, gente. Então, cada um faz da forma que se enquadra, né? Melhor, que for melhor para você, tá bom? Então, nesse dia aí eu tinha que fazer essas 50 empadinhas e olha como ela fica bonitinha, bonita, clarinha a massa, tá vendo? Então, gente, como prometido, essa foi a receita da minha massa de empadão, de empadinha. Então, pega a visão aí, hein? Até próxima, com o próximo registro. Sobrou só esse pouquinho aí, né? No caso aí, essas forminhas deram 50 unidades, tá bom? Então, beijos, até a próxima receita.